Olá, bem-vindos a esse tutorial completo sobre como o Vasco do Brasileiro de 89 jogava, se relacionava e entrou para a história, desde o início em um passo a passo que vai te levar de volta semana após semana daquela campanha. Vai lá, pega aquele refrigerante e fica pronto, que nesse podcast eu vou te mostrar tudo, absolutamente tudo que ficou perdido no tempo e que hoje ninguém sabe que aconteceu. Eu vou te mostrar de verdade como foi aquela campanha que até hoje ninguém te contou. E, a cada uma das 4 partes dessa mega série, nós vamos falar das crises, que não foram poucas, das reviravoltas, dos personagens que ficaram perdidos no tempo, do dia a dia do clube daquela época e o porquê, de verdade, que aquele time foi campeão do Brasil. Bom, se você me conhece, ou se você não me conhece, meu nome é Dário Lourenço, eu sou o autor do livro do 1 a 11, 11 temporadas da camisa vascaína, e a minha paixão é ajudar pessoas a descobrirem de verdade a história do Vasco com um conteúdo que mistura um pouco de estudo com entretenimento. É hora de começar a parte 1 do nosso tutorial completo de como o Vasco do Brasileiro de 89 era de fato. Preparou o lanche? Pegou o refrigerante? Então vamos lá. Chegar no toque de bola, que é a sua característica, o time do Vasco. Bismarck, daí para Boiadeiro. Luiz Carlos parte livre na direita. Lá vem Vasco. Olha o cruzamento, a chance! Gol! Do Vasco! Sorato mete a cabeça! Ela passa por Bebeto, eu sentia o momento e dizia: Luiz Carlos parte livre na esquerda. O cruzamento no segundo pau, veja no replay. Passou do Bebeto, o jogador do Vasco meteu a cabeça, partiu pro abraço. 1-0 Vasco na frente. Tudo começou aí. Boiadeiro, Luiz Carlos, chegou, Vasco, meteu a cabeça nela o Sorato. Não deu pro Gilmar. Aos 5 minutos e 30, abre frente o time do Vasco. Arranca em busca do título de 89. Bom, para falar do Campeonato Brasileiro de 89, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e contar um pouco da história dos meses que antecederam aquele campeonato. Foram meses muito agitados no futebol brasileiro, tanto para o Vasco, tanto para o futebol brasileiro de maneira geral. Afinal, o Brasil sediava ali a Copa América do ano de 1989 e o Brasil chega para jogar essa Copa América vivendo um longo jejum. São 19 anos sem uma conquista no time adulto, né? Desde a Copa de 70 no México, que o Brasil não levantava um caneco, e também um jejum da própria Copa América. O Brasil chega para a Copa América de 89 completando 40 anos da última conquista. A última conquista havia sido justamente em 1949, quando a seleção brasileira apresentava a base composta pelos jogadores do Vasco da Gama. Era a época áurea do Expresso da Vitória. Então, a última conquista de Copa América do Brasil havia sido 40 anos antes, com um grupo formado principalmente por jogadores do Vasco. E nessa Copa América, se não era, né, uma seleção formada na sua base por jogadores do Vasco, era uma seleção que tinha uma áurea vascaína. Afinal, no início daquele ano de 89, o Ricardo Teixeira havia assumido a presidência da CBF e consigo ele trouxe como diretor de futebol para a seleção brasileira o Eurico Miranda, que era o então vice-presidente de futebol do Vasco, e, consequentemente, o Eurico Miranda trouxe para a seleção brasileira o treinador Sebastião Lazzaroni, que havia sido com ele recentemente bicampeão carioca. O Sebastião Lazzaroni vinha de um tricampeonato carioca, né? Ele foi campeão em 86 com o Flamengo e depois foi bicampeão junto com o Eurico no Vasco, né? E essa trinca, né, Ricardo Teixeira, Eurico Miranda e Sebastião Lazzaroni, seria a responsável pela seleção brasileira daqui para frente. Então, a seleção brasileira, se o time titular não era composto na sua base por vascaínos, né, naquele momento que vestiam a camisa do Vasco mesmo como titular, a gente só tinha o Mazinho, né? Mas a seleção brasileira era formada por um treinador que vinha de ser reconhecido por ser um treinador do Vasco e tinha um dirigente, o principal dirigente vascaíno naquele momento, à frente do futebol da seleção, fora que, dentro de campo, além do seu jogador Mazinho, a seleção brasileira apresentava, por exemplo, o Romário, né, que era um ídolo recente
Vicente do Vasco, que tinha se transferido para o futebol europeu, né? A seleção brasileira, ela começa a competição com muitos problemas, muito criticada nos Jogos da Bahia, mas ela vem crescendo conforme a competição vai se desenrolando e chega ao ápice nas finais do Rio de Janeiro, onde bate a Argentina, bate o Uruguai, no embalo dos gols da dupla Romário e Bebeto, né, e conquista a Copa América, uma conquista muito especial para a história da seleção brasileira. Afinal, né, foi uma conquista que tirou o Brasil de uma incômoda fila de 19 anos. O Brasil não ganhava desde a Copa de 70 no México uma competição oficial, e 40 anos de Copa América também de jejum que caíram por terra. Enquanto a seleção brasileira, com toda essa áurea vascaína, saía da fila no Brasil, o Vasco fazia a primeira excursão para a Europa daquela intertemporada, né? Na Europa, o Vasco joga o torneio internacional de Paris, onde ele acaba sendo goleado pelo PSG por 4-0. Depois, nesse mesmo torneio internacional de Paris, ele vence o Porto de Portugal, 3-1. Depois ele segue para a França, onde ele joga o torneio de Lorraine, né, onde ele empata com o Metz em 1-1 e vence o Estrela Vermelha por 3-0, conquistando o torneio, ainda com Sérgio Cosme como o treinador, né? Quando o Vasco volta da Europa, né, juntamente com a reta final da Copa América aqui no Brasil, começa os boatos, a boataria de que o Bebeto teria a chance de se transferir do Flamengo para o Vasco, né? O Bebeto era o grande astro da seleção brasileira naquele momento, estava terminando a Copa América como artilheiro da Copa América, né? Ídolo do Flamengo, campeão brasileiro com o Flamengo em 1987, campeão carioca com o Flamengo em 1986, né, um dos principais ídolos do Flamengo, mas lá no Flamengo parecia que o Flamengo não queria pagar os valores pedidos pelo Bebeto, né? O Flamengo naquele momento ele tentava repatriar o Júnior, tentava repatriar o Renato Gaúcho, e o Flamengo acabou desvalorizando um pouco o Bebeto naquele momento, e o Vasco se aproveitou disso. E desde a reta final da Copa América, de dentro, né, da concentração, né, o Eurico Miranda aproveitou a sua posição para começar as conversas com o Bebeto para tentar trazer o jogador para São Januário, né? Findada a Copa América e findada também a primeira excursão do Vasco na Europa naquela intertemporada, o Vasco volta ao Brasil, são realizados os primeiros jogos da história da Copa do Brasil, uma competição também que tem vínculo com o Vasco, porque ela foi uma competição concebida da cabeça do Eurico Miranda, né, na curta passagem que ele teve pela seleção brasileira, mas acabou sendo uma passagem vitoriosa, afinal ele vence a Copa América tirando o Brasil da fila e cria uma competição que depois se provaria super vitoriosa, né, que é a Copa do Brasil, mas o Vasco, né, na sua estreia pela Copa do Brasil, acaba tropeçando, né, o Vasco passa da primeira fase, vencendo o Rio Negro de Manaus, mas já na segunda fase o Vasco acaba sendo eliminado pelo Vitória da Bahia dentro de São Januário, e isso acaba provocando a demissão do treinador Sérgio Cosme. Isso tudo acontecendo em meio à bulha, né, das negociações entre Bebeto, Vasco e Flamengo, né, até o momento que realmente foi confirmada a vinda do Bebeto para o Vasco, né, por 7 milhões e meio de cruzados novos, né, que era uma fábula à época. O Flamengo não acreditava que um clube do Brasil pudesse pagar esses valores para tirar o Bebeto do Flamengo, né? Mas o Vasco ele estava numa condição privilegiada financeiramente no momento, porque o Vasco, né, o Flamengo deveria ter observado o mercado, porque o Vasco, pouco antes disso, o Vasco havia vendido o Giovani para o Bologna da Itália por uma fábula, né? Um valor recorde, né? 8 milhões de dólares, né? É mais do que o dobro do que o Bebeto custou ao Vasco, né? O dólar naquele momento valia mais do que 2 cruzados novos, e o Vasco vendeu o Giovani por 8 milhões
de dólares foi a maior transação até aquele momento de uma venda de um jogador do Brasil para o exterior. O Vasco fazendo uma dobradinha, afinal, no ano anterior, o Vasco tinha batido o recorde com o Romário, com a negociação na casa de 6 milhões de dólares da venda do Romário para o PSV da Holanda, e um ano depois o Vasco bate o próprio recorde vendendo o Giovani por 8 milhões de dólares, né? Lembrando que a compra do Bebeto pelo Vasco foi na casa de 7 milhões e meio de cruzados novos, ou seja, menos da metade do que custou, do que o Vasco recebeu pela venda do Giovani. Além do mais, o Vasco mesmo informou na época que ele havia aplicado o dinheiro da venda do Romário um ano antes, e não apenas o Romário, o Vasco também tinha vendido na época o Donato, o Mauricinho, o Fernando, e aplicou esse dinheiro. Então o Vasco estava numa posição financeira muito privilegiada na época, surpreendeu o Flamengo e foi protagonista de uma das maiores negociações, não só financeiras, mas em termos de peso mesmo, de história, né, que foi a tirada do Bebeto da Gávea para colocar ele lá dentro de São Januário. Lembrando que a negociação do Giovani, né, que eu citei ser recorde à época, 8 milhões de dólares, né, esse recorde perdurou por mais 6 anos, né, até 1995, quando o jogador Caio Ribeiro de São Paulo se transferiu para a Inter de Milão por 7 milhões e meio de euros, né? O Giovani foi vendido por 8 milhões de dólares e, no caso, o Caio Ribeiro, já uma negociação dos anos 90, em euros, foram 7 milhões e meio em euros, que foi uma negociação que logo depois também foi vencida pela negociação do Rivaldo, que na época saiu do Palmeiras para ir para La Corunha, por cerca de 12 milhões de euros. Mas para vocês verem o tamanho, né, da negociação que o Vasco fez com o Giovani, não só uma negociação recorde, como um recorde que perdurou, né, por 5 anos, de 1989, por 6 anos, de 1989 até 1995. O Vasco que negociou, foi parte de duas das maiores negociações dos anos 80, que foi, eu acredito que das 6, 7 principais negociações do Brasil para a Europa, 2 foram do Vasco, que foi o Romário por 6 milhões de dólares em 1988 para o PSV, e o próprio Giovani para o Bolonha da Itália por 8 milhões de dólares em 1989. Então, com esse dinheiro, o Vasco surpreendeu o Flamengo, e conseguiu trazer o Bebeto, o principal ídolo do futebol brasileiro naquele momento, para São Januário. E o Vasco ainda teria dinheiro para fazer outras contratações, formar o que seria conhecida, que entraria para a história como a Sele Vasco. Até aquele momento o Vasco já estava naqueles jogos da Copa do Brasil contando com o Tato, né, que veio do Elche da Espanha, um jogador que fez carreira no Fluminense. O Vasco também já estava contando com o Boiadeiro, né, o Marco Antônio Boiadeiro, que veio do Guarani de Campinas, um jogador que já havia feito até final de Campeonato Brasileiro com o Guarani em 86, né? E nessa que o Sérgio Cosme foi demitido depois da eliminação da Copa do Brasil para o Vitória da Bahia em São Januário, o Vasco deu uma oportunidade para o treinador do juvenil, que era o Alci Portela naquele momento, e o Alci Portela ganhou a vaga de treinador interino, e o Vasco rapidamente contratou o Nelsinho Rosa, né, aproveitando-se mais uma vez da posição do Eurico Miranda na seleção brasileira, né, e o Nelsinho Rosa naquele momento era auxiliar do Sebastião Lazzaroni, e assinou com o Vasco para assumir a equipe depois dos jogos da eliminatória da Copa do Mundo para a Copa de 90. Naquele intervalo entre campeonato estadual de 89 e início do Campeonato Brasileiro de 89, a seleção brasileira fez toda a Copa América aqui no Brasil, e depois fez um triangular para decidir a vaga para a Copa de 90 com Venezuela e Chile, antes do início do Campeonato Brasileiro. Então o Nelsinho Rosa, como trabalhava na CBF como auxiliar do Sebastião Lazzaroni, ele marcou a apresentação para, assim que terminada a participação brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então,
findada a Copa América, findada também a participação do Vasco na sua primeira excursão para a Europa e nos Jogos da Copa do Brasil, o Vasco agendou uma nova excursão para a Europa, enquanto a seleção brasileira se apresentava nos Jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra Venezuela e Chile, né? Nessa segunda viagem, o Vasco já contou com duas super contratações que o Vasco também fez naquela época, que foi o Andrade, ex-jogador do Flamengo, que veio da Roma, da Itália. O Andrade volta para o Brasil para tentar realizar o sonho de jogar a Copa de 90 na Itália. E o Vasco traz também um jogador selecionável, que é o Luiz Carlos Vinck, né, lateral direito do Internacional de Porto Alegre, né, e eles já se incorporam à equipe nessa segunda viagem. Nessa segunda viagem, o Vasco joga um torneio internacional, joga 2 amistosos, mas o principal foco era a tentativa da conquista do tricampeonato do troféu Ramon de Carranza na Espanha. O Vasco era o atual bicampeão daquela competição e o Vasco conquista o tricampeonato. O Vasco na semifinal vence o Atlético de Madrid por 1-0 e na final o Vasco vence nada mais, nada menos do que o atual campeão do Mundial de Clubes, o Nacional do Uruguai. O Vasco vence por 2-0 o atual campeão mundial, que era o Nacional do Uruguai. Vale lembrar um destaque dessa campanha, é que na vitória de 1-0 sobre o Atlético de Madrid na semifinal, a gente veria ali, né, nos primeiros jogos do Luiz Carlos Vinck com a camisa do Vasco, um lance muito próximo do que foi o lance que consagrou esse jogador, que foi o cruzamento da final do Campeonato Brasileiro, que a gente vai ver mais à frente, contra o São Paulo, o cruzamento dele para o Sorato. Ele justamente, provavelmente, era o segundo jogo dele com a camisa do Vasco. E o gol da vitória contra o Atlético de Madrid é um cruzamento dele, justamente na cabeça do Sorato. Para diferenciar do gol do Brasileirão, é que no gol do Brasileiro o Sorato está no segundo pau, o Bebeto tá no primeiro pau, não dá em bola e a bola sobra pro Sorato no segundo pau fazer o gol do título. Já nesse jogo do Atlético de Madrid, o cruzamento, a jogada é muito parecida, mas o Sorato corta pro primeiro pau e antecipa para fazer o gol, né? É um detalhe interessante, né? Eles nos primeiros jogos, né, já tinham uma jogada ali que depois colocaria os dois na história. Na final, os gols foram do Vivinho e do Sorato, mais uma vez, e o Vasco volta em festa da Europa. Afinal, conquista o tricampeonato do troféu de Ramon de Carranza e, como eu disse, em cima do campeão mundial nacional do Uruguai. Então, o Vasco volta para o Brasil, né, com um entusiasmo muito grande, uma expectativa muito grande em torno do Vasco. O Vasco já havia sido o melhor time, o que jogou o melhor futebol do Campeonato Brasileiro de 88, acabou caindo no mata-mata pro Fluminense. Então o Vasco vinha nessa temporada para ser o campeão brasileiro. O Vasco vinha determinado à conquista. E o Vasco, né, já nesse momento, ele já tinha o Tato, né, que veio do Elche da Espanha, o Boiadeiro, que veio do Guarani, o Andrade, que veio da Roma, o Luiz Carlos Vinck, que veio do Internacional. Ele já tinha contratado também o Tita, né, ex-autor de gol de título pelo Vasco, autor de gol de título pelo Flamengo, né, do Pescara da Itália. O Tita ainda só estava esperando, na época, o Telex, né, para ser autorizado a entrar em campo. E o Vasco já tinha a principal estrela do Brasil, que era o Bebeto. Então o Vasco tinha um time poderosíssimo, que vinha de uma grande conquista na Europa, né? Mas o fato do Vasco já ter todas essas estrelas, né, não impediram de que o principal assunto do Vasco ao retornar da sua viagem fosse justamente contratações. E o porquê disso? Porque a grande moda do futebol brasileiro da época, o que se falava na época, era o tal do líbero, né? O líbero do Sebastião Lazzaroni, né? Era a grande moda, afinal o Brasil tinha sido campeão depois de tantos anos e foi campeão jogando com 3 zagueiros e um líbero, né? Então o futebol brasileiro estava polarizado entre os times que jogavam com líbero e os times que não jogavam com líbero. E como o Nelsinho Rosa vinha de ser auxiliar do Sebastião Lazzaroni na seleção, ele queria impor um esquema com
líbero no Vasco, justamente para aproveitar a qualidade dos laterais. Afinal, o Vasco tinha o Luiz Carlos Vinck numa lateral, que era uma estrela do futebol brasileiro, e o Mazinho também, que era uma outra estrela do futebol brasileiro, titular na conquista da Copa América. Então ele queria um esquema com 3 zagueiros para aproveitar. Para quem não lembra, o esquema com líbero, como é que funcionava? O que era o esquema com líbero? O líbero era uma forma de jogar com 3 zagueiros, sendo que o terceiro zagueiro ele jogava na sobra, ele jogava livre, né, para justamente não dar vantagem numérica ao adversário no seu campo de defesa. Então, quando o adversário tinha vantagem numérica em algum determinado ponto da defesa, esse zagueiro ele se apresentava para fazer a sobra, né? Então, e ao mesmo tempo, né, era um esquema que liberava os laterais, né, e também esse zagueiro era necessário que ele tivesse uma determinada qualidade técnica, afinal era esperado dele que quando sua equipe tivesse com a posse de bola, que ele saísse jogando e ajudasse na articulação das jogadas. Então, tudo que o Vasco não tinha no elenco era isso. Afinal, o Vasco era um elenco super estrelado, mas tinha como ponto fraco justamente a sua dupla de zaga. Afinal, naquele momento, a dupla de zaga que vinha jogando do Vasco era composta por Célio, que tinha vindo do Americano de Campos, né, que depois seria conhecido como Célio Silva, na época de Corinthians, um zagueiro com fortes deficiências técnicas, e o Marco Aurélio, que depois até faria uma boa carreira na Europa, depois de jogar no Vasco, mas era um zagueiro que simplesmente tinha sido trazido do América para o Vasco, então um zagueiro do Americano e um zagueiro do América. Então eles não combinavam realmente com um time que tinha Bebeto, que tinha Mazinho, tinha Luiz Carlos Vinck, tinha Boiadeiro, tinha Cássio, né? Tinha Vivinho, tinha Tato, tinha Andrade. Então realmente esses dois eles não combinavam com o resto do elenco. Então, e todo mundo sabia que o Vasco estava com os cofres cheios, só se falava de contratações no Vasco. E quem eram esses jogadores especulados no Vasco? Simplesmente Ricardo Rocha, jogador selecionável, Mauro Galvão, jogador selecionável, Ricardo Rocha que tinha acabado seu contrato com o São Paulo depois do Campeonato Paulista, estava livre para negociar, o Mauro Galvão, que era a grande estrela do Botafogo, o André Cruz, da Ponte Preta, o Quignone já era ventilado, né? E até isso só de zagueiros, tá vendo? 4 zagueiros, e mais até o Silas, que era o meia do Sporting, né? Que naquele momento jogava no Sport, que era também titular do Brasil na Copa América. Essa fomentação também de muitos jogadores selecionáveis e depois de tudo que o Vasco fez para tirar o Bebeto do Flamengo, fizeram que o Eurico Miranda sofresse muitas críticas, né, naquela época, porque a imprensa nacional acusava o vice-presidente, o ex-vice-presidente, ou naquele momento não vice-presidente de futebol do Vasco, de estar utilizando o cargo de diretor de futebol na CBF para aliciar os jogadores para o clube, né? De certa forma, não deixa de ser mentira, porque o Eurico realmente utilizou da sua proximidade aos atletas naquele momento para fazer um trabalho muito bom para o Vasco, né? Afinal, ele simplesmente conseguiu trazer o Bebeto para o Vasco numa transação que no final, né, o Vasco simplesmente gastou metade do que tinha recebido de Giovani e simplesmente passou a ter o maior craque do país à sua disposição, né? Nesse meio tempo, para se entender o que estava acontecendo politicamente no Vasco, o Eurico estava na seleção, estava emprestado, vamos pegar, o Eurico Miranda foi emprestado para a seleção. No Vasco, a gente tinha a configuração com Antônio Soares Calçada como presidente. O atual presidente do Vasco, Jorge Salgado, era o vice de futebol interino, né? E o Eurico estava lá na seleção. Nesse meio tempo, né, só se falava desses jogadores selecionáveis no Vasco. O Jorge Salgado chega a ter um almoço com o presidente do Sporting em Portugal para tentar trazer o Silas. Não foi bem sucedido, o Sporting não estava disposto a se desfazer do atleta, né? E principalmente o que o Vasco queria mesmo eram zagueiros, né? E o que aconteceu nesse período? O Ricardo Rocha chegou a ser anunciado pelo Jorge Salgado oficialmente como jogador do Vasco. O próprio Ricardo Rocha confirmou a negociação, mas o Jorge Salgado se precipitou um pouco e acabou anunciando
o Ricardo Rocha sem ter um contrato assinado. Isso não se faz, acabou que depois a negociação não se concretizou, né? E o Ricardo Rocha seria efetivamente jogador do Vasco anos depois, né? Seria o capitão do tricampeonato carioca do Vasco em 1994. Outro alvo do Vasco foi o Mauro Galvão. O Mauro Galvão chegou a dar declaração que queria jogar no Vasco. O Vasco abertamente só falava em Mauro Galvão. O Nelsinho Rosa, nos primeiros treinos dele no Vasco, chegou a soltar que adoraria ter o Mauro Galvão como líbero no time do Vasco. Mas o Botafogo queria demais. O Botafogo, para você ter uma noção, o Botafogo queria 4.600.000 cruzados novos pelo Mauro Galvão. Isso é mais da metade do que o Vasco pagou no Bebeto, lembra? O Vasco pagou no Bebeto 7.500.000 cruzados novos. O Botafogo queria 4.600.000 cruzados novos num zagueiro. Não era um zagueiro qualquer, né? Mas é muito dinheiro. O Vasco, primeiro, através do Jorge Salgado, falou que pagaria até 1.800.000 cruzados novos, menos da metade da proposta do Botafogo. Depois o Antônio Soares, o Calçado, ele aumentou, né? Essa proposta alcançou 2 milhões de cruzados novos, também menos do que o Botafogo, menos da metade do que o Botafogo estava pedindo, e acabou que essa negociação, vocês vão ver que o Vasco vai continuar tentando, mas até a estreia do Campeonato Brasileiro não teve acordo. O André Cruz também, o Vasco chegou a ter problema, o Vasco chegou a questionar a seriedade do jogador, que chegou a tratar com o Vasco e depois destratou, também não veio. O Quinones, antes do Campeonato Brasileiro, foi descartado pelo Jorge Salgado. O Jorge Salgado, o mesmo Jorge Salgado que anunciou o Ricardo Rocha, que só viria para o Vasco 5 anos depois, foi o mesmo que descartou o Quinones, que depois efetivamente seria contratado pelo Vasco. Ele dizia que os valores... O Quinones estava na moda no Brasil pelas atuações dele com a seleção equatoriana, mas o Jorge Salgado naquele momento falou que os valores pedidos pelo Barcelona de Guayaquil eram fora da realidade do Vasco, fora da realidade do futebol brasileiro. Então era esse o cenário, né, do Vasco antes do Campeonato Brasileiro. O Brasil campeão da Copa América, o Brasil em festa, eliminatórias da seleção brasileira dramáticas, todo mundo lembra do último jogo da eliminatória, Maracanã lotado, Brasil 1-0, gol de Careca, mas o jogo não terminou, foi o jogo da fogueteira, o jogo foi para a justiça, depois o Brasil acabou sendo declarado vencedor e foi declarado o placar de 2-0 para a seleção brasileira. O Vasco faz 2 excursões para a Europa, uma excursão de altos e baixos, porque o Vasco chegou a ser goleado pelo PSG, mas no final o saldo foi extremamente positivo, porque o Vasco conquistou o tricampeonato do troféu Ramon de Carranza, e nesse meio tempo o Vasco, na sua primeira participação da Copa do Brasil, não teve um grande desempenho, já caiu na segunda fase em casa por Vitória, e nesse meio tempo, por causa disso, o Vasco trocou de treinador, saiu o Sérgio Cosme, que vinha de um histórico de treinador do Fluminense, e contratou outro treinador com histórico de treinador do Fluminense, que era o Nelsinho Rosa, né, que era então auxiliar técnico do Sebastião Lazzaroni na seleção brasileira. Quando chega o primeiro treino do Nelsinho Rosa no Vasco, logo após o término das eliminatórias, a eliminatória acaba no dia 3 de setembro, e o primeiro treino do Nelsinho Rosa no Vasco, a apresentação, a conversa dele com os jogadores, foi dado no dia 4 de setembro, um dia depois, né? O mesmo dia marcado para a apresentação do Ricardo Rocha pelo Jorge Salgado, que essa apresentação não aconteceu. E o mesmo dia também marcado para a apresentação do Bebeto, só que foi decepcionante, porque o Bebeto se apresentou machucado, né, depois do jogo da seleção brasileira, e foi alvo de grande preocupação. Então, no dia 4 foi o primeiro treino e apresentação do Nelsinho Rosa, no dia 5 foi o primeiro coletivo e único coletivo do Nelsinho antes da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro na quinta-feira no Mineirão, dia 7 de setembro. O Vasco estreia no dia 7 de setembro, feriado nacional, por isso que o jogo pode ser à tarde, em plena quinta-feira, mas na terça-feira é o primeiro coletivo do Nelsinho à frente do Vasco, e olha as coisas do destino, né?
No primeiro coletivo do Nelsinho no Vasco, o grande fato é que o Nelsinho, a primeira coisa que ele faz como treinador do Vasco é barrar o garoto Sorato, né, que vinha se destacando desde 88, foi destaque na conquista do tricampeonato do Ramon de Carranza com o Vasco na Europa, né, e foi a primeira peça que ele descarta, que ele barra, né, no coletivo. E o que é que ele faz? Ele barra o Sorato para colocar o experiente Tato no time, né? O Tato, que era um jogador já conhecido dele da época de Fluminense, e a ideia dele, o que é que ele faz? Ele adianta o Bismarck no time do Vasco, coloca o Bismarck jogando como um falso 9, né? E coloca o Tato pensando na recomposição defensiva do jogador, um jogador que tinha muita qualidade técnica para chegar ao ataque, mas também tinha uma excelente recomposição. Então ele aproveita o faro de gol do Bismarck, já conhecia o Bismarck de ter sido jogador dele na seleção, e coloca o Bismarck mais adiantado, barra o Sorato para colocar o Tato no time. Dessa forma, o Vasco se prepara para estar pronto para estreia no Campeonato Brasileiro, ainda sem o Bebeto, ainda sem o Tita, né, mas já com o Andrade, né, na equipe. Então o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro com a seguinte escalação: número 1, Acácio no gol. A linha defensiva não tinha líbero, né? Porque o Vasco não conseguiu até então contratar um zagueiro. Então tinha o número 4, Luiz Carlos Vinck, na lateral direita. Tinha a dupla de zaga formada por Célio, número 2, Marco Aurélio, número 3, e na esquerda o campeão da Copa América, Mazinho, com a número 6. No meio-campo ele tinha Zé do Carmo e Andrade, uma dupla de volantes, né? Zé do Carmo com a 5 e o Andrade com a 8, né? E os meias eram o Boiadeiro com a 9 e o Tato com a número 11. E no ataque ele tinha Vivinho com a 7 e Bismarck com a camisa 10. Essa foi a primeira escalação do Vasco no Campeonato Brasileiro. E antes da gente falar de como foi a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, vale lembrar também que a gente comentou aqui da volta que o Vasco deu no Flamengo, né, para tirar o Bebeto, né, do Flamengo, né? Mas outra volta foi dada pelo Vasco em cima do Flamengo naquele mesmo período que renderia título para o Vasco. Na semana que antecedeu o início do Campeonato Brasileiro de 89, foi a mesma semana em que desembarcou em São Januário um atacante, um ponta de lança do Campo Grande chamado Valdir. Isso mesmo, o Valdir, o Bigode, né, um jogador consagrado com o tricampeonato carioca do Vasco, da qual ele fez parte dos 3 anos da conquista, jogador referência do Vasco nos anos 90, ele chega no Vasco justamente naquele período, vindo do juvenil do Campo Grande. Lembrando que por que o Vasco deu uma volta no Flamengo? Porque o Flamengo já tinha inclusive desembolsado 400 mil, né, cruzados novos, para poder ter o Valdir, né, 40 mil cruzados novos para ter o Valdir do Campo Grande. O Campo Grande vendeu o Valdir para o Flamengo por 85 mil cruzados novos, com 40 mil pagos à vista e 2 promissórias de 22.500 cruzados novos. O Flamengo pagou os 40 mil cruzados novos, mas o Flamengo esqueceu de tratar com o jogador e a sua família, ele só tratou com o clube. E o Valdir quis jogar no Vasco, ele escolheu jogar no Vasco, ele e a sua família preferiram o Vasco em relação ao Flamengo e simplesmente baixaram no Vasco lá na véspera do Campeonato Brasileiro de 89, uma segunda volta, uma menos repercutida à época, porque era só um menino do juvenil, mas que seria outro jogador que entraria para a história do Vasco anos depois. Então, o Vasco vai para esse jogo com o Cruzeiro, que a gente vai escutar agora a narração dos gols. Vasco 1, Cruzeiro 0, no dia 7 de setembro de 1989, estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro daquele ano. E o Marcinho aí no cantinho do vídeo, partindo para a cobrança. Ele vai partir, só que não guardou distância o jogador do Vasco, agora sim. Marcinho levantou, falhou o goleiro, bola bateu na trave, pegou a Cássio de volta.
uma grande defesa na subida de cabeça dos jogadores. Paulo Isidoro. O toque com defeito da defesa, saiu, tentou e cedeu. Daniel encheu o pé, Marcelo bateu na rede pelo lado de fora. Luiz Carlos levantou a viatura, bola quicou na encostada, gol! Gol do Vasco Vivinho! Olha só o lance, a chance de Hamilton, derrubado, pareceu fora da área. Aí o Marcinho autorizado, partiu para a bola, colocou, ela passa à direita do gol de Acácio. Olha, perigoso o time do Cruzeiro na esquerda. O cruzamento, a encostada quase acontecendo contra. Edson enfiou pro Betinho, ele corre atrás, ganhou, saiu Acácio, fez o toque para o Vasco, ele deu pênalti. Pênalti deu árbitro. Prepara-se Gilson Jader. Torcida do Vasco faz pressão, Gilson Jader correu, bateu, defendeu Acácio. É a cobrança do escanteio. Ele aponta para o meio. Termina o jogo aqui do estádio do Mineirão. Bom, vocês escutaram aí a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, vitória de 1-0 sobre o Cruzeiro em Belo Horizonte, gol do Vivinho. Devem ter reparado também que o Acácio defendeu um pênalti, né? O Vasco vinha vencendo o jogo por 1-0 e o juiz marca um pênalti absurdo a favor do time mineiro no último lance do jogo. Ainda assim o Acácio vai lá, pega o pênalti, garante a vitória do Vasco na estreia. E com essa vitória a gente se despede aqui desse primeiro episódio, né? Onde a gente mostrou o cenário do futebol brasileiro naquele período, mostramos todas as movimentações do Vasco que antecederam o Campeonato Brasileiro e mostramos a estreia do Vasco. E daqui para frente, no segundo episódio, a gente vai começar mostrando a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro de 89 e depois efetivamente vamos entrar na campanha do Vasco e não apenas na campanha jogo a jogo, mas também a semana do Vasco, toda a semana do Vasco durante esse Campeonato Brasileiro, todas as polêmicas, todas as mudanças, a repercussão dos jogos. Vamos contar tudo para vocês, porque depois que os anos vão passando, a gente lembra do gol do título, a gente lembra de uma ou outra estatística, de um ou outro destaque, mas a gente está aqui para contar tudo, efetivamente, como foi cada semana do Vasco até chegar ao título brasileiro. Então eu agradeço a companhia nesse primeiro episódio e já deixo aqui o convite para o segundo episódio, onde vocês vão se surpreender ainda mais com o dia a dia do Vasco daquela época, o verdadeiro dia a dia do Vasco, do campeão brasileiro de 1989. Então, muito obrigado pela companhia e até lá. Branco dá o apoio lá pela esquerda, faz a finta no primeiro, ainda Branco, capricha no cruzamento, é para Silas, chegou para ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo, Romário, agora Bebeto! Silas, Romário consciente, Bebeto bonito do ângulo superior direito. Brasil!